Obrigado, papai, por essa oportunidade. Tá vendo só a música que me fez chorar aquele dia já não me fez chorar hoje. Nem tudo que te faz chorar num dia faz você chorar no outro. Sabe? Então, nem um dia é igual ao outro. Nem um dia é igual ao outro. Então respira fundo. Entendeu? Respira fundo. Cadê? A Clarinha não subiu? Ó, se ficar no cafezinho vai descer. Já a regra é essa. Ficou no cafezinho vai descer. Você tá subindo e tá descendo, Clara? Por quê? Você que tá descendo? Ou estão te sabotando? É normal. É normal, né, também. Aleluia. Já escreveu aí? Eu que tô descendo, você não quer subir? Então tá bom. Começa hoje o melhor dia da minha vida. Ontem já passou, amanhã não existe. Hoje é dia 28 de agosto. Gente, eu não me apego à data, não. Eu tava num lugar. E aí o cara falou assim, ó, já acabou o mês, né? Falou pro outro cara, daí eu vi. Como é que já acabou o mês? Já é. Tudo bem, filha? Deus abençoe. Já acabou o mês? Que mês mesmo? Agosto. Acabou o mês. Eu não vejo mais passar mais nada. Não vejo passar mais nada. Não vejo nada. Mas vamos lá. O tema da nossa mensagem de hoje é Salmo 63, verso 1. Não é não. Dia 28. Salmo 37, versículo 3 até o 5. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Eu preciso chamar aqui a Rosângela, já que ela está disposta, tem até um certo horário para poder falar, né? E eu não sei se vocês lembram da Rosângela. E aí, Rô, tudo bem? Olha, você tá toda produzida hoje, amiga. Às vezes, né? Tá nada, tá todo dia assim mesmo. E, ei, gente, deixa eu falar, ó, você que tá aqui, cadê? Vou enviar aqui, deixa eu só acabar de compartilhar aqui, que eu vou virar a câmera pra vocês verem. Essa aqui é a Rosângela. A Rosângela, ela acompanhou a live, participou de sala secreta e tal, e a gente se fala bastante de vez em quando ela não some, a gente fala bastante. E a grande real é que ela passou por um momento muito complicado na vida dela, da família dela. E aí eu acompanhei o processo e fui falando aquilo que o Espírito Santo tocava no meu coração para falar para ela. Conversei também com uma outra pessoa que ela vai falar, enfim. Mas vamos partir para aquilo que é mais gostoso, né? É o testemunho, né? E aí, Rô, se apresenta para as pessoas, fala rapidinho, né? Quem é você e vamos direto para aquilo que todo mundo necessita e precisa saber. Bom dia, pessoal. Eu sou Rosângela, sou aqui de São Paulo. Conheci o Garofi no momento que eu estava entrando numa depressão. E aí nós pegamos uma grande amizade, eu, ele, a Milene. Só que eu nem tinha noção do que estava por vir, né? A minha filha, ela estava gestante. Já era tudo, você consegue ver que já era tudo uma preparação do Senhor? Ai de mim, né? Se eu não tivesse conhecido vocês. Eu costumo falar que muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade. A gente se esconde atrás da dor, atrás do que a gente acha que é certo. E se realmente a gente se posicionar e realmente quiser ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para as nossas vidas, diferente do que a gente acha ou imagina, a transformação ela vem. E eu estava passando um processo muito difícil na gestação da minha filha, ela rejeitando, né, a bebê, tentou por 2 vezes suicídio.
E foi bem quando eu conheci o Garuf. Uma manhã, eu indo trabalhar, entrei numa live e conheci o Garuf. E aí a gente começou a conversar. E eu passando esse processo com a minha filha. Quando a Maia nasceu, a minha neta nasceu, com 12 dias de vida, eu pedi férias do trabalho, né? Para acompanhar, para cuidar, porque eu não tinha... eu não queria deixar minha filha sozinha com a Nenê. Enfim, com 12 dias de nascida da Maia, tudo correndo, graças a Deus, bem. A Maiara já tinha aceitado a Nenê, e eu ali cuidando, tal, passava as... Eu era a mãe, né? Segunda mãe da Nenê, enfim. Com 12 dias de nascida, a Maia convulsionou à noite, né? Ela começou a chorar, deu 2 gritos, enfim. E ela convulsionou e o coraçãozinho dela parou. É um pouco difícil falar. O coração dela parou, ela parou de respirar. Eu só me lembro que eu falei pra minha filha, pega a chave do carro, desci. E quando eu desci ali pra pegar o carro no estacionamento, Deus colocou um casal que tava guardando o carro, eu não conseguia dirigir. E eles nos levaram até uma viatura que estava na base ali na rua, e nós fomos para o hospital. E foi aí onde tudo começou. A Maia ficou internada... Suas férias inteiras? Minhas férias inteiras e mais. Eu fiquei afastada do meu trabalho 52 dias. E ali descobriram que ela tinha sangramentos na cabeça, nos ventrículos, né? E geralmente isso dá quando é um bebê recém-nascido no hospital, não tardio como ela teve. E foi aquele processo, eu falando com o Garuf, com a Milene, tinha dia... Enfim, nisso tudo, eu sendo a mãe da Maia. Eu ficava 2, 3 dias direto no hospital, e aquela coisa, e vai... Dormia toda noite lá? Passava a noite e dia, 2, 3 dias direto. Ia, tomava banho, me trocava e voltava para o hospital. E aí a Maiara entrou, aí a Maiara acabou, minha mãe, né, minha filha acabou surtando novamente, né, surtando que eu falo, ela chegou até a ficar internada, e aí eu tive que ficar mais dias, e aí um dia eu falei com o Garuf, então a gente conversando, ele falou, olha, você não é a mãe da Maia, eu entendo a situação, porque assim, eu tava ficando tantos dias e tinha o pai, tinha a mãe, e eu acabei tomando aquilo para mim. Eu trabalho com pessoas, né? Gerencio pessoas, eu tenho muito disso, de tomar a situação. E aí eu falei, não, tá errado, né? O Garuf, não sei o que, tal. E o Garuf veio com uma palavra, né? Você não é a mãe da Maia. Uma palavra que nem todo mundo tá preparado para ouvir, né? Porque eu já conheço o bloqueio emocional, eu já sei tudo o que aconteceu. E aí eu falei, você não é mãe dela, meu. Larga a mão. Você não é a mãe dela. E como que a gente recebe uma palavra dessa? Porque eu tava com a minha neta internada, todo dia era uma situação, era saturação baixa, ela tinha ataques, né, de coração, não é ataque cardíaco, mas era muito parecido, e tomando sangue, transfusão de sangue, aquela situação toda, porque ela ficou muito, muito debilitada. E quando o Garuf veio com essa palavra, como eu já estava trabalhando dentro de mim, em algumas situações, porque eu sou assim, o ser humano é muito assim, eu quero ouvir o que massageia o meu ego, mas eu não quero ouvir a verdade. Todo mundo só quer ouvir o que quer. Tem gente que me procura para ouvir exatamente aquilo que ela quer, mas na verdade não é o que ela quer, o que eu vou entregar só o que a pessoa precisa. E foi exatamente isso. Naquele momento eu estava frágil, eu estava cansada, enfim. E quando ele veio com essa palavra, eu recebi, eu falei, amém. Eu não queria receber essa palavra, mas eu falei, amém. Como que a gente vai fazer para resolver isso então? Foi onde o Garuf falou com a Maiara, né? Perguntei para ela, filha, não sei o que, você quer conversar? Quero. E aí o Garuf falou exatamente isso para ela. Mas a conversa com a minha Maia foi bem suave. Eu posso falar como é que foi? Posso? Falou, gente, o negócio... Maia, o negócio é o seguinte, quem é a mãe da criança? Sou eu. Quem tá lá no hospital? Sua mãe. E eu falei desse jeito. E exatamente no dia que eu falei, aconteceu, hein? Eu falei pra ela, olha, se a sua filha morrer agora, quem vai ficar os últimos minutos com a sua filha? É você ou sua mãe? É sua mãe. Porque você não tá lá.
A sua mãe tá querendo aliviar o seu fardo e fazendo você. Na verdade, eu não falei isso pra ela, você tava sendo egoísta. Só que sem saber. Daí eu falei pra ela, quem é a mãe da Maia é você que tem que estar lá. A sua mãe não falou nada disso pra mim não, tá? Foi eu que tô falando. É você que é a mãe dela, você tem... E cadê seu esposo? O filho é de quem? De vocês, não é da sua mãe. A sua mãe é vó. É vocês que tem que passar por esse processo com ela. E aí eu falei com ela entendeu tudo. Meio que ela só não desligou na minha cara porque a gente chegou a ligação junto. Ela pegou, arregaçou você, né? Falou, como é que ela falou? Fala aí. Como numa situação dessa você manda um cara desse falar comigo? Ele tá pensando que ele é gay, não sei o que, não sei o que. Calma, Mayara. Pega, arruma suas coisas que eu tô indo aí agora, não foi? Foi, mandou embora. Mandou embora. Arruma suas coisas que eu tô indo aí agora. Tipo assim, agora eu vou virar mãe. No ódio eu vou virar mãe agora. Eu vou ficar aí. Gente, Mandou embora do hospital. a Rô vai concluir. Mas é o seguinte, no dia que a Mayara foi pro hospital pra ficar com a Maia, o que aconteceu? Ela passou mal. Passou muito mal. Ela... Passou mal e teve que fazer, agendou uma cirurgia pra abrir a cabeça dela de novo. De novo. É a segunda vez, foi a última cirurgia, né? Ela teve que colocar um aparelho interno, chama DVP. E esse aparelho, se caso sangra, né? Não houve mais sangramento e nem haverá. Mas se houvesse sangramento ou um líquido formando no cérebro, esse aparelho ele suga e joga no abdômen e o corpo absorve esse líquido. Os médicos falaram que a princípio é pro resto da vida. Mas com 10 anos ela vai fazer novamente toda a checagem de exames. Não que ela não faça, todo mês ela passa com neuro, né? Mas, e assim, ela tá maravilhosa. Ela vai Não, pera aí. Não. Você tá encurtando. Nós vamos acabar, rapidinho. No dia que aconteceu isso, a Mayara estava lá com a menina e suportou lá o processo, ficou com ela. E aí a Milena se envolveu com isso e perguntava direto, e aí, como é que tá lá, né? E a Maia, e a Rosângela, como é que tá, não sei o quê, que a gente se envolve, né? A gente ora, a gente tá junto, a gente abraça como se fosse algo a gente sente a dor, porque nós já perdemos um bebê. Então a gente sabe da dor, e principalmente mulher, né? A Milena, nosso Deus. E aí o que aconteceu? Ela ficou no hospital, fez o procedimento, aí foi para casa. E como que está agora a Maia? E como é que está o relacionamento agora, né? Da Mayara. Porque a Mayara era uma menina que teve depressão no parto. Tentou tirar a vida várias vezes, não queria ter o bebê. Então o Senhor, olhando de cima agora, Rô, você consegue ver que o Senhor, ele permitiu que tudo isso acontecesse. Digo mais, enquanto não era ela que tinha que passar pelo que ela tinha que passar, a obra não foi concluída. Exatamente. Aleluia, né? Então quando você saiu de cena e ela assumiu a responsabilidade que é dela, foi aonde o Senhor operou, porque o milagre não ia ser para ela, ia ser para você. Só que aquele processo que a gente tinha que passar era quem? Era ela. Era ela. Era dela, né? Eu como mãe, eu quis proteger e acabei protegendo demais. E engraçado, garoto, que o meu próprio genro, assim, a minha filha não tinha por que rejeitar essa gravidez. Minha filha não tinha, porque meu genro é muito, muito bom. Ele é um marido excelente. A minha filha tem um patamar de vida, assim, que pessoas na idade dela e do meu genro não têm. Falo financeira, amor, cuidado. Ela não tinha o porquê rejeitar neném. Foi algo realmente muito Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você em chamada de vídeo, você levou no quarto, mostrou aquele quarto repleto de coisas, tudo cadeira, tudo bercinho, tudo véuzinho, tudo arrumadinho. Gente, não é sobre dinheiro, né? E o dinheiro não faltou, tava tudo pronto, tava tudo ali, não é verdade? É verdade, não faltou nada. O apartamento que eles vivem é padrão alto. Não falta nada, nunca faltou nada. Então, assim, foi algo muito espiritual mesmo. E aí meu genro falou pra mim, né? Esse dia ele falou, Rô, todo o processo que a gente viveu,
vamos parar e pensar, analisar uma coisa? Eu falei, o quê? Ele falou, se isso não tivesse acontecido, Exatamente. você tivesse apoiado a Maiara, como sempre apoiou, que você sempre foi uma mãe muito, muito maravilhosa, a Maiara não teria mudado com você. Porque os meus filhos, houve sempre uma rejeição deles por minha parte, né? Não aceitaram o divórcio, não foi o que eu queria, mas foi o que aconteceu devido a muitas traições. Enfim. Isso aí é uma outra conversa. Vamos focar no milagre. Como é que tá hoje? Como que tá hoje? Como que tá a Maiara com você no relacionamento? Como é que tá a Maia? A Maia, gente, imagina um bebê recém-nascido ter uma parada cardiorrespiratória de quanto tempo? Ela parou por 20 minutos quase. Não existe, gente. Isso é só um milagre que faz isso. Não existe, não existe. Olha, minha irmã foi internada, ela passou por a Bia, minha irmã, ela teve uma parada cardiorrespiratória de 3 minutos. Os médicos falaram assim, é milagre, porque não tem como uma pessoa ficar 3 minutos. Gente, 3 minutos, pega um relógio aí, põe 3 minutos no cronômetro e fica esperando passar. Sem respirar, e exatamente isso aí, sem sequelas. Aí você pega a Maia, cabeça aberta, 2 vezes, abriu o crânio dela, 2 vezes. E como é que ela tá hoje, filha? Não tem sequela nenhuma. Não, aleluia. Nenhuma. Ela é perfeita. Tá enorme. Ela vai fazer 3 meses. Ela tá usando roupa para número 1. Louvado seja Deus. Não cabe as roupas. Ela tá gigante. Louvado seja Deus. E o relacionamento da Maiara com a filha agora? Mãezona, protetora. Glória a Deus. E você com ela? E você com ela? Outra coisa também. Só eu que tô crucificado aí, né? Só eu que não presto, né? Hoje em dia sou honrada como mãe. Ela me honra, ela é outra vida. E isso fez as minhas outras filhas também. E eu sempre cuidei, sempre estive junto, enfim. Mas fez as minhas outras... A Tainá, lembra que eu te falei da Tainá, piloto de avião? A Tainá, hoje... Nossa, a Tainá é outra menina. Outra menina. Precisou disso para haver um mover dentro da minha família, sabe? Precisou. Glória a Deus. Quando a gente tá no olho do furacão, a gente não consegue entender. E agora, né? Imagina só, gente, presta atenção que tem um versículo que eu carrego comigo, que é Romanos 8:28. Como que eu vou falar para uma avó que tá na UTI do hospital com uma neta com a cabeça aberta, que falar para ela assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito? Tem momento que você não consegue entender. Tem momento que você não consegue entender. E o fato é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. O problema é que no momento que você está vivendo aquilo, você fala, é impossível. Nós temos uma crença de que todas as coisas, a gente só quer coisa boa. Todas as coisas boas cooperam. Não, coisa ruim também vem para acontecer, para que a gente possa ser transformado. Sabe o que eu lembrei esses dias, Rô? Eu lembrei que quando eu peguei o meu irmão, né, usuário de crack, debaixo do banco da praça, coloquei dentro da minha casa para cuidar dele por necessidade de aprovação, porque eu era o radialista da minha cidade, eu dava autógrafos, eu era o cara, eu apresentava as grandes feiras, os shows, e eu não achava certo ver meu irmão debaixo do banco da praça mijado. Quando eu peguei meu irmão debaixo da praça e coloquei debaixo do banco da praça, coloquei dentro da minha casa, eu levei ele na igreja. E quando eu levei ele na igreja, o Senhor usou ele para me transformar. Olha que louco. Então não era sobre ele. E hoje eu olho, faço um overview, olho de cima, né? Vejo o meu casamento que foi destruído de 19 anos, onde aconteceu tudo que aconteceu, que muitas pessoas já sabem, né? Que houve uma traição da minha ex-esposa com ele, e aí teve uma família destruída, enfim. Minha filha mais velha tinha 12 anos, a outra tinha 6. Quando tudo isso aconteceu, agora hoje, depois que passa o tempo, eu faço novamente. Eu saio de mim, olho por cima, eu vejo que o ponto de partida, quando eu peguei meu irmão, coloquei dentro da minha casa, onde estava o meu maior sentimento de culpa, por que eu fui pegar ele e colocar dentro de casa? Né? Milena tá na live, mas assim, quem é que quer ter, não, vou ter uma família aqui, daqui a pouco eu vou largar daqui e vou fazer outra? Ninguém.
E quando eu peguei meu irmão, coloquei dentro de casa, quando eu comecei a levar ele na igreja para ver se Deus libertava ele do vício dele, só que tem um detalhe, Deus não liberta ninguém se a pessoa não quiser. E aí o que aconteceu? O Senhor estava usando ele para que eu começasse uma transformação e a partir dali tivesse base, sustentação para aguentar o que estava por vir. Se Maiara não tivesse passado por esse processo com Maia, ela estaria depressiva até hoje. Ela ia ver aquela menina lá e ela ia ficar falando, proferindo palavras, né, de maldição pra menina, porque ela tentou tirar a vida 2 vezes, aí não conseguiu. A gente vai dar microfonia. 2 vezes tentou tirar a vida, aí não queria ter bebê. E você viu que não era sobre as coisas, porque tinha tudo. Mas o Senhor é aquele que guardou, que protegeu, que permitiu isso. Obrigado, viu, minha irmã? Que Deus abençoe a sua família. Espero que um dia a Maiara, não por necessidade de aprovação, mas se ela só simplesmente não ficar mais me xingando, acho que já não xinga mais, já tá bom, né? Porque eu fui o bichão, né? Eu fui o bichão, fui aquele cara que, né? Que fez ela acordar, né? E tão assim, tão bom, garoto, que eles estão indo pra igreja agora. Olha só. Oi, olha, ó, só de falar eu me emociono, viu? Que lindo. Deus abençoe, viu? Muito lindo. E engraçado que quando o Fábio falou isso, ele falou pra mim que ele tinha falado isso pra sua filha, eu fiquei brava com ele, sabe? Falei, como que você fala isso pra Rô e pra menina? Como que você fala isso? Aí ele falou assim, eu tenho que falar a verdade. Eu falei, aí, né, depois passou tudo, ele me explicou. Eu falei, faz todo o sentido. Porque aí, na hora, eu me pus no lugar. Porque quando eu perdi meu bebê, quem tava ali com eles, era eu. Entendeu? Imagina se tivesse uma outra pessoa. Eu não ia me perdoar por isso. Foram 2, tá? Foram 2. Eu não ia me perdoar por isso, entendeu? Então eu falei, às vezes, a verdade, na hora mesmo, dói muito. Mas depois a gente vê completamente... É que nem o seu genro falou, né? Que se ela não tivesse passado por isso, não tinha não tinha transformado tudo, né? E Deus é muito perfeito nas coisas, né? E transformou tanto, eles vão casar agora na quinta-feira. Aleluia! Né? Eles vão casar. Ai, que lindo, viu? Deus abençoe. Eles vão casar na quinta-feira. Chamar nós pra festa, não chama. Eu falei pra eles vão casar no cartório. Vamos fazer assim a festa. Legal. E eles estão indo pra igreja. Eles estão indo pra igreja. Sabe? É louvor dentro de casa. Independente de religião. Sim, não tô falando de sim. religião. Uhum. Eu tô falando de uma aproximação com Deus. Sim, né? sim. Eles estão assim, de uma maneira que eu falo, meu Deus, nossa. Louvado seja Deus. Porque você ter... completa, né? E pra você ter... Que nem eles têm um milagre na mão deles, né? Só que tem um detalhe. Muito lindo. Agora não é um presságio, não, tá? Agora presta atenção que eu vou falar e você tem que falar pra ela e pra ele um dia que Deus der a oportunidade de eu tiver os dois, assim, ou pessoalmente, ou assim, numa conversa, falar pra eles que tudo isso aqui agora, conforme vai passando o tempo, por mais que a Maia vai estar crescendo bem, saudável, lá na frente, o milagre, presta atenção todo mundo agora, o milagre se torna normal. E é normal que nós esqueçamos do que Deus fez. E aí vai passar um tempo que não vai se lembrar mais. E se o Senhor não continuar sendo a base igual ele está sendo agora, as coisas vão cair no esquecimento. E vão vir as brigas, vão vir as contendas, vão vir as coisas e vai complicar. Isso é real, viu, minha irmã? É real. Então, assim, é preciso, o Senhor precisa ser alimentado todos os dias no lar, numa família. Ele precisa estar presente todos os dias. Hoje tá só glória, porque acabou, o milagre ainda tá cheirando ainda. A essência do milagre tá ali. Mas daqui a pouquinho vão começar a acontecer coisas que vão fazer com que possa esquecer disso. Então, se eu pudesse ter um momento com eles de 1 minuto e meio, 2 minutos com eles, eu ia falar isso. Nunca esqueça que só o Senhor é Deus. Ele é Deus quando Ele faz, Ele é Deus quando Ele não faz. E principalmente, nós somos imagem e semelhança dele. Eu sempre falo aqui, vou assim, ó. O peixe foi feito para ficar na água. A planta foi feita para ficar na terra. E nós somos feitos para ficar conectados com o Senhor. Se nós não estivermos conectados com o Senhor, cada dia que passa, a gente vai morrendo.
morrendo para Deus. Quando nós estamos com Deus, nós temos que morrer para esse mundo e viver para Deus. Então, é muito importante, lá na frente, daqui a pouquinho, essa conversa, quem sabe, né? Tá bom, minha irmã? Obrigado, viu? Deus vai preparar. Vai sim. Eu creio. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe a todos. Vai lá pra sua prisão. Eu vou, ó, mas eu vou te falar. Minha carta de alforria tá chegando, viu? Eu creio. Ah, a Milena tá pedindo uma foto. Ah, vou mandar já. Uma foto da neném, como é que ela tá lá. Ah, tá bonita. Bela ruiva, coisa bonita. Deus abençoe, viu, minha irmã? Fica com Deus, viu? Deus abençoe a todos. Amém. Viu? Eu vou sair que eu vou pra minha prisão. Não, você vai fazer, você vai desfrutar do seu dia de hoje e vai transbordar na vida das pessoas. Amém. Sempre tem um propósito por trás de todas as coisas. Tchau, Deus abençoe. Fica Deus com Deus. abençoe. Amém. E aí, gente, fala sério, né? Deus é bom ou não é, hein? Deus é bom ou não é bom, hein? Deus é maravilhoso, né? Ela falou assim, nossa, eu falei, quando é que você vai aparecer pra você dar esse testemunho maravilhoso? Eu vou, e hoje ela veio. Obrigada, viu, minha irmã? Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor Jesus. Amém, igreja! Posso ouvir o amém? Ei, vamos partir do nosso devocional agora, porque hoje tá enrolado, hein? Tá nada, né? O Senhor tá acima do comando de tudo, né? Salmo 37, versículo 3 até o 5. Confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos seus desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele agirá. Falar pra vocês, depois que eu falei as coisas pra Maiara e desliguei a ligação, minha esposa veio e me deu um rebento. Ela deu um rebento. Como é que você fala isso pra menina? Como é que não sei o que? Vocês conhecem mulher, né? Mulher tem dessas coisas. Ela foi, deu uma varada em mim, deu uma burdoada. Como é que você fala isso pra menina? Daí naquele minuto, naquele segundinho, bateu um sentimento assim de arrependimento no meu coração. Por que eu fui falar isso, meu? Mas na sequência o Senhor já quer ele fala assim, calma, filho, você falou aquilo que era pra falar. Você falou aquilo que era pra falar. Então, você falou, tá falido. Quer dizer, você falou, tá falado. Gente, eu sou escravo do que falo e senhor do que calo. Você tem que gravar e guardar isso aí pra você. Eu sou escravo do que falo e senhor do que calo. Então eu tenho que estar em comunicação com o Senhor. Sempre estar olhando o meu walkie-talkie do céu. Você conhece o walkie-talkie do céu? Olha ele aqui. É o walkie-talkie do céu. Se o seu walkie-talkie do céu estiver na frequência do reino, do alto, tá tudo certo. Pode abrir a boca e metralhar mesmo. Agora, se não tiver... raivinha, rancor, ódio, amargura... coisa. Aí a sua boca começa a ser enganosa. Aí porque vai transbordar o quê? Vai transbordar o quê? Ódio, rancor. Fiz um desbloqueio de uma moça. Rapaz do céu. Falei, Senhor, só o Senhor mesmo pra dar um jeito no final. Por causa de que eu não sei se eu dou conta de desbloquear isso, não. Eu não dou conta de desbloquear isso não, isso é muito ódio. Na hora do desbloqueio, a boca espumava, era uma loucura. Eu falei, Senhor, ai, Senhor. Sabe o que eu peço para Deus? Eu falei, Senhor, me capacita. Manda pessoas, me capacita. E a primeira vez que eu falei, Senhor, me capacita, eu fui almoçar no intervalo do método IP. Eu fui almoçar com um cara. Porque lá, assim, todo mundo quer almoçar com a gente. Eu falei assim, eu não quero almoçar com qualquer pessoa, não fazendo acepção de pessoas. Eu quero almoçar com alguém que realmente precise do que eu carrego para entregar. E o Senhor me entregou um homem. E o cara não sabia rezar, não sabia orar. Ele não sabia nem o Pai Nosso. Vai vendo o nível do grau. E se você não sabe, também não tem problema. Mas o cara não sabia um buta de um marmanjo.
Não fica pedindo isso aí, Lucinete. Você não tá entendendo o que você tá pedindo pra Deus, filho. Deixa eu terminar a minha fala, Lucinete. Você já quer pedir pro Senhor capacitar você, filho? Não faz isso não. Você não tem noção. O que Deus faz? Quando você pede para Ele capacitar você, Ele vai mandar para você os maiores problemas. Aleluia! Deus vai te dar coisas que você acha que você não consegue resolver. Porque você vai falar assim, Senhor, me capacita. Daí vai falar assim, então toma. Toma, meu filho. Aleluia! Quando você pede pro Senhor te capacitar, é como se Ele estivesse acelerando o processo. Fala pra você, então tá bom, então, você quer isso, então toma. Vai lá. Pega firme, então. Toma isso aqui. E mandou no meu peito um cara que não sabia nem rezar, não sabia nada. Falei, tá bom, Senhor, se o Senhor mandou é porque eu consigo. Uma coisa que você tem que ter cravado no seu coração é que Deus não dá nenhum fardo que você consiga suportar. Ô, Rô, você não ativou o ritmo até agora? Não posso subir, não. Então desce, filha. Pronto, desceu. Pode subir, desce. Pronto, aí. Aleluia! Ninguém é obrigado a subir, não, entendeu, gente? Ninguém é obrigado a subir, não. Inclusive, acho que eu vou descer as pessoas aí. Sabe? Deus não dá nenhum fardo que você não consiga suportar. Mas será que a gente pode seguir no devocional? Porque o negócio tá meio louco hoje, tá fugindo, né, Salmo 37, versículo 3 e 5. Vamos partir pro conteúdo? Vamos? Como andar em fé mesmo quando tudo parece incerto? Às vezes você confiou em alguém e se decepcionou. Mas quando você aprende a confiar em Deus, até as correntes do abandono se quebram. Talvez você esteja cansado de tentar segurar as coisas sozinho. No casamento, no financeiro, na vida pessoal. É como se toda vez que você desse um passo, viesse uma lembrança da rejeição, puxando você para trás. Mas hoje nós vamos mergulhar em um texto que é um mapa da rota para andar em confiança. Comenta assim, eu quero aprender a confiar em Deus. Eu quero aprender a confiar em Deus. Eu quero aprender a confiar em Deus. Queira aprender a confiar em Deus. Você quer pedir para o Senhor, para Ele te capacitar? Começa a ter relacionamento com o Senhor. Começa a ter... Cadê? Eu não sei onde é que eu coloco o prêmio aqui, presente aqui para vocês aqui, gente. Começa a pedir para o Senhor, né, relacionamento com Ele. Começa a falar com o Senhor sobre se relacionar com Ele, pedindo intimidade para Ele, sabe? Então, ontem eu estava assistindo um filme e aí veio um momento assim em que umas pessoas estavam completamente perdidas e as mulheres se reuniram e fizeram um movimento chamado A Bússola. Da hora que me veio aquele negócio, A Bússola, eu peguei. Falei, A Bússola, eu achei esse nome interessante, A Bússola. E eu comecei a questionar, sabe, algumas coisas referente a esse nome. Quem que usa a bússola? Para que ela serve? Como é que é? O que representa uma bússola? E aí, lembra da nossa sala secreta, que era o nome que causava medo nas pessoas? Então o Senhor me entregou ontem esse nome. É a bússola. A bússola. Vai chamar a bússola. O que a gente vai fazer? Essa sala secreta, que agora vai se chamar bússola, porque a bússola é para... A bússola é só para quem tem humildade de entender que precisa de uma direção, que precisa se encontrar. Você pode até saber o caminho, mas se sozinho você pode ter a bússola, mas você não sabe como usar. Obrigado, Elisângela. Então, nós vamos fazer a bússola. E a gente vai mergulhar nesse tema de abandono e rejeição, que são as maiores correntes que impedem a pessoa de viver essa confiança
Então, Salmo 37, 3 até o 5 fala assim: confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Faça essa pergunta para você hoje. Faça. Olá, Mari, excepcional dia. Hoje eu tô falando, só tá aparecendo um povo que tava sumido, olha lá. A Mari, até a Mari tava sumida, veio na live hoje. Gente do céu. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Confie no Senhor, faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Oi, Carla. Tudo bem, Carla? Excepcional dia. Faça perguntas para você. Faz pergunta para você. Tá bom? Eu estou fazendo bem para as pessoas? Eu estou fazendo bem para mim? Faz pergunta. Eu tava falando pra Clarinha que eu não sei se eu falei pra ela isso. Não sei qual mentorado que eu falei. Falei, faz pergunta. A pergunta transfere a pressão e a pergunta revela a intenção. Então, quando você faz perguntas, fica mais fácil. Tá bom? Faça perguntas. Primeira pergunta que você tem que fazer é pra você nessa manhã. Porque o Salmo 37, agora posso começar. O Jefferson chegou, né, Jefferson? Salmo 37, verso 3 e 5, fala assim: confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará e desfrutará a segurança. E agora a pergunta que eu quero fazer para você é: você está confiando no Senhor? Você está fazendo bem? Porque se você tiver... Tá tranquilo, Jéssica, estou brincando, eu sei tudo isso aí. Confia no Senhor, faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. A pergunta que eu quero fazer para você são duas. Você está confiando no Senhor ou está confiando na força do seu braço? Você está confiando em quê? Nas pessoas? Nas coisas que você tem? Não, você tem muitos bens. Então você confia nas coisas que você tem. Você se apega às coisas, então você fica pegando nas coisas. A pergunta que eu fiz são duas. Você está confiando no Senhor? E a segunda é, você tem feito bem? Porque se você estiver confiando no Senhor, se você estiver fazendo bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Ei, para de esperar o melhor no céu. Para de ficar esperando o melhor no céu. Aqui nesse Salmo 37, Salmo de Davi. Davi era conhecido como homem segundo o coração do Senhor, é isso mesmo? Eu não entendo muito, que eu não sou pastor, eu não tenho teologia, fala comigo. Confio no Senhor, faço bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança, é na terra, moço. Alô, escolhido, é na terra. Quando você ora ou você reza, não sei o que você faz, tem uma coisa que chama Pai Nosso. Ele fala assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí tem uma paradinha depois dessa aí. O que vem de santificado seja o teu nome? Escreve para mim na rolagem. O que vem? Você sabe essa parte do Pai Nosso? Será que você sabe, tá? O que vem depois, assim, ó? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai Nosso, me ajuda aí. Venha a nós o teu reino. Opa, escreveram ali. A Edilane conseguiu escrever. Venha a nós o teu reino. No Instagram não tem ninguém aqui nesse negócio. Meu Deus do céu. Aê, glória a Deus. A Mari veio. Olha, Mari. Se você não veio, não ia ter ninguém para comentar, Mari. Tá vendo como é que isso é importante na live? Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o teu reino. Várias versões, mas que levam ao mesmo lugar. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o vosso reino. E o que o senhor quer? E aí você lê Salmo 37. Isso aqui é um enigma. Nós estamos rachando, abrindo aqui, ó. Confie no Senhor, faça o bem. Assim você habitará na terra. Venha a nós o teu reino. Significa assim, vamos baixar o reino na terra? O Senhor quer que, ó, Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. É para viver o reino na terra. Tem pessoas que ficam esperando para viver o melhor dessa terra no céu. Principalmente pessoas mais humildes, mais simples, que acham que rico não vive, não entra no reino do céu, que acha que dinheiro é sujo,
que acha que aquilo... Olá, Beatriz, tudo bem? Como é que você tá? Késia, seja bem-vinda. Hein? E aqui tá falando, confio no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará. Fala comigo. Desfrutará. Escreve assim, eu vou desfrutar. O que significa desfrutar na terra? É colher o fruto. Desfrutar é quando você vive um processo, você pega, talvez você planta, e aí você rega, aí a planta cresce, a fruta cresce, você vai lá e desfruta. Pega o fruto. Aleluia! Deleite no Senhor e Ele atenderá aos seus desejos do seu coração. Você tá doido, olha isso aqui, que palavra. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Uau! Aleluia! Nesse versículo aqui existem 3 verbos. Olha quem diria, hein? Eu que era o cara que fugia dos verbos na escola. Uma confusão, presente, passado, futuro, era moleza. Quando você ia pro pretérito mais que perfeito, você é louco, moço. Dava não. Mas nesse versículo, existem 3 verbos-chave. Aleluia! Eu quero que você escreva para mim aqui, tá bom? Eu quero que você escreva. Anota o primeiro, confiar. Deleitar-se e entregar. Confiar, deleitar, -se. Escreve aí. Deleitar-se e entregar. Então, o primeiro é confiar, deleitar. O que significa deleitar, gente? Eu tô de boa na lagoa aqui para mandar buscar o que vocês quiserem. Só não quero que você saia com dúvida dessa live poderosa. Live poderosa. Live de milhões essa live aqui. Pena que tem só 58k de curtida. Era para ter uns 150. Aleluia. Deleitar-se. O que significa deleitar-se? Hein? Deleitar-se. Vamos lá. As pessoas estão falando descansar. Na Bíblia, o verbo deleitar-se tem um significado muito mais profundo do que apenas sentir o prazer ou a satisfação momentânea. Sentido original. A palavra usada em alguns textos bíblicos, como Salmo 37:4, deleitar-te também no Senhor, e Ele considerar o desejo do seu coração, vem do hebraico anag, que significa sentir prazer, desfrutar profundamente, ter gozo. Gozo você conhece, né? Então, volta aqui comigo aqui, ó. Sentir prazer, desfrutar profundamente, ter gozo, ser suave, delicado. Ou seja, não é apenas gostar de algo, mas encontrar a verdadeira satisfação, alegria e descanso. Uau! Aleluia! Descanso. Na perspectiva bíblica, deleitar-se no Senhor significa ter prazer em Deus. Não apenas buscar suas bênçãos, mas a própria presença dEle. Aleluia! Ter prazer em Deus, não apenas buscar suas bênçãos, com S maiúsculos, porque as bênçãos do Senhor é com S maiúsculos, suas bênçãos. Obrigado, Lia. Mas a própria presença dEle. Encontrar... Cadê a Clarinha? Tá na live? Obrigado, Luzinete. Encontrar satisfação na vontade divina, mesmo que contrarie a vontades próprias. Desfrutar intimidade. O deleite não é superficial, mas fruto do relacionamento. Obrigado, filhinho. Hoje, você tá anotando? Exemplos bíblicos. Salmo 37 mostra quando alguém se deleita no Senhor, seus desejos passam a estar alinhados com a vontade dele. Aleluia. Oi, Mari. Tudo bem, Marinalva?
Isaías 58:13 fala assim, fala do deleite no sábado, isso é, do prazer em obedecer e se aproximar de Deus. Salmo 1, verso 2 fala assim, antes do seu prazer, deleite está na lei do Senhor. Aqui o deleite está em meditar e viver a palavra. Vamos voltar lá para o nosso conteúdo, que nós já fomos longe demais. O que eu quero que você entenda é que 3 verbos chaves, que são eles. Quais são? O primeiro, olá, Zeni, tudo bem? Confiar. Segundo, deleitar-se, que você já entendeu tudo isso que eu falei aqui. E o terceiro é entregar. Não é uma promessa automática, é um processo de entrega contínua. Escreve assim, é um processo. Obrigada, Adriana. É um processo. Aleluia! É um processo. Não dá para chegar chegando e resolver tudo assim. Não, é um processo. Vocês viram o testemunho? Vocês viram o testemunho da Rosângela? Foi um processo. Existe um processo para cada coisa. Até você vai fazer um bolo, você vai fazer tudo, tem um processo. Minha esposa fez morango do amor aí, rachou de ganhar dinheiro fazendo morango do amor. Mas tem todo um processo. Quando você vai fazer aquela calda, é só Jesus na causa. Não falei só Jesus na calda, não. Eu falei é só Jesus na causa. Aquela calda que faz, que põe vinagre, que água e não sei o quê. Mano do céu. Eu cheguei um dia no fogão. Muito engraçado esse dia. Eu sou cozinheirão, né? Então eu cheguei no fogão, vi aquela calda grudando. Eu peguei assim, ó. Comecei a mexer. Ela falou assim, não mexe, não pode mexer. Lembra, amorzinho? Não pode mexer. Tem que deixar. Aleluia. Tem que deixar. Foi engraçado esse dia. Eu achei que eu tava abafando. A Samara tá chegando atrasada para variar mais uma vez. Perguntou se a minha filha perdeu um filho, a minha esposa perdeu o filho alguma vez, né? Você não tava aqui no testemunho da Rosângela? Minha esposa contou. Foram 2 filhos. Você tava onde, hein, Samara? Você tá aqui ou tá em Nárnia? Você tá com a gente ou tá só de corpo presente, hein? Fala comigo. Ontem eu trouxe a diferença de ouvir e escutar. Ei, vem comigo aqui, ó. 3 verbos chave. Confiar, deleitar e entregar. Não é uma promessa automática. É um processo de entrega contínua. A ordem de confiar vem antes da promessa de Deus agir. Alô, escolhido! A ordem confiar vem antes do processo de Deus agir. Talvez você não está recebendo o milagre que você precisava. Um milagre que você precisa, porque simplesmente você quer botar o carro na frente do boi. Você quer que Deus age. Você cruza o bracinho, fica aí esperando. Você vem e participa de uma live igual essa aqui, meia boca, que essa live é meia boca. Não conta pra ninguém não, porque o que eu entrego na live é um conteúdo raso. Você tá gostando do conteúdo? Sim ou não? Responde aí. Tá gostando do conteúdo? Fala comigo, bebê. Você tá gostando do conteúdo? Hã? Isso aqui é uma migalhinha que tá caindo É uma migalhinha que tá caindo. Entendeu? Então a live, o conteúdo travou, é quando fica pesado, tá travando, né? Voltou? A live fica muito pesada, a internet não aguenta suportar tanta coisa assim, sabe? Então o que acontece? O conteúdo da live é um conteúdo raso. Não dá pra pegar uma live meia boca dessa aqui e achar que tá conectada com o céu. Ah, Alamanaia, Xuricanta, Labachuri, não sei o que. Para! Não é sobre isso não, moço. O negócio é mais profundo. Vir na minha live é só uma aguinha que tá batendo no seu pezinho, aquela ondinha que bate no mar. É preciso mergulhar mais profundamente. É preciso mergulhar mais profundamente. Então, vamos lá. Vem comigo que a live tá top hoje, hein? 3 verbos. Quais são eles? Confiar, deleitar-se e entregar. Então você tem que confiar em Deus. E aí eu vou entregar uma outra chave que não está escrita aqui,
Mas é muito difícil você confiar em Deus quando você tem problema de relacionamento e bloqueio emocional com a pessoa mais importante da sua vida na face dessa terra, que é uma pessoa chamada pai. Aí ferra tudo. E é justamente nessa figura do pai que o diabo mais age. É justamente na figura do pai que o diabo mais age. Ele desconfigura a imagem do pai para alienar os filhos. A Milena, vocês falam, né? Ela perdeu 2 filhos. Um deles é meu, o Gabriel. Só que nós, no processo, descobrimos que Milena não perdeu nada. Porque o Senhor não tira nada de ninguém. E talvez isso aqui seja um desbloqueio para vocês, tá? Você não perde nada. Com o Senhor você não perde. Gabriel está me aguardando na eternidade. Olha como é que ficou mais leve. Talvez você perdeu algum filho, Tem gente chorando agora. Sem dúvidas, tem gente chorando. Talvez você ache que perdeu um filho, perdeu uma filha, perdeu um bebê. Você não perdeu nada. Ele está te aguardando na eternidade. Creia nisso. Creia nisso. 3 verbos-chave, hein? Confiar, deleitar-se, entregar. Ó, quem tá comigo aqui? Hein? Não é uma promessa automática, é um processo de entrega contínua. A ordem de confiar vem antes da promessa de Deus agir. Deus só age no caminho que você entrega. Deus só age no caminho em que você entrega, você confia. E aí, agora, uma lacuna para bússola. Anota esse nome, bússola. Escreve todo mundo, bússola. Bússola é com 2 S, tá bom? B-U, tem um acento assim, mas se não quiser colocar acento não tem problema. S-S-O-L-A, bússola. Bússola. Você não solta as correntes do abandono, vai continuar desconfiando de todos e de tudo. E na bússola, nós vamos tratar isso aí. E tem um detalhe. O que eu falei aqui foi pesado em relação a confiar em Deus, sendo que você não confia no seu próprio pai. Então você tem treta de relacionamento com o seu pai. Quando você trata a treta de relacionamento com o seu pai, é como se você conseguisse agora manusear uma bússola. Eu vou comprar uma bússola, eu quero uma bússola na minha mão. Eu tenho aqui um negócio do tempo, eu quero ter uma bússola também para mostrar para você. Já vou mandar comprar a bússola. Eu quero que você entenda que todos nós carregamos uma bússola. Só que essa bússola, a gente não sabe lidar com ela. Quando a gente vai resolvendo as tretas, a gente vai começando a clarificar o quê? O norte. Qual é o caminho a seguir? Aleluia! Qual é o caminho a seguir? É o norte. A gente vai começando a ter o norte. Então vamos lá. Né? Se você não soltar as correntes do abandono, você vai continuar desconfiando de todos e de tudo. E é por isso. Ó, meta alcançada. Não, era o outro, é esse aqui, ó. Aí, ó. Obrigado. Falta quase, deixa eu ver o que tá faltando. Vou fixar a próxima meta que agora vai. Deixa eu explicar pra você, você tá conseguindo entender? E agora trazendo pro seu relacionamento hoje, né? Uma relação profunda. No casamento, a desconfiança raramente nasce do presente, mas quase sempre vem do passado. Se você tem problema de relacionamento, com o seu primeiro homem da vida, que é o seu pai, como é que você vai confiar? Se você cresceu vendo seu pai traindo sua mãe, seu pai fazendo coisa errada. Oi, Neide, tudo bem? Como que você vai confiar num homem? Como que você vai confiar numa mulher, sendo que você viu lá atrás a sua mãe traindo seu pai? Não é muito bem, ó. Tem que ser devagarzinho. Doses homeopáticas. Não, doses homeopáticas. Então, no casamento, a desconfiança raramente nasce do presente, mas quase sempre do passado. A esposa que cobra o marido porque já foi rejeitada pelo pai. Aleluia!
Um marido que não confia porque já foi traído em relacionamentos anteriores. Não só em relacionamentos anteriores. Talvez você é casada pela primeira vez e seu esposo te trai. Você entende por quê? Porque ele foi uma criança um dia e essa criança viu o pai dele traindo a mãe dele. Então ele foi configurado para aprender a trair. E quando você pega o B.O.zão, o marido trai a mulher, ela sabe e aguenta firme. Porque ela cresceu vendo a mãe sendo traída e aguentando firme. Aleluia! A esposa que cobra o marido porque já foi rejeitada pelo pai. O marido que não confia porque já foi traído em relacionamentos anteriores. O casal que briga por causa de dinheiro porque ambos carregam traumas de escassez na infância. Não é sobre a conta bancária nem sobre a agenda. É sobre uma ferida que ainda grita. Ronaldo, cara, é espiritual nessa parada, viu, mano? A gente precisa determinar uma hora. Me manda no zap assim, ó. Vou estar livre tal dia e tal hora que eu vou encaixar aqui pra gente resolver isso aí. Ó, mais de 7 mulheres. Você é o mentorado? Que tá na Espanha, é isso? Que a gente tem um desbloqueio pra fazer? Ou não? Então, não é a senha do celular, é a insegurança que já existia antes. Não é o atraso do marido, é a lembrança do abandono antigo. Não é o abandono. Onde o abandono governa, a confiança não floresce, poxa. Eu sempre falo para os mentorados, nunca julgue um adulto sem saber a criança que ele foi. Que quando você vai tratar alguma coisa comigo, quando você tiver coragem, ô time, coloca meu zap, por favor, aí. Quando você tiver coragem de marcar um horário comigo e se enfrentar a você mesmo, igual a Clarinha fez, a Clarinha tem 20 anos. Igual a Vanessa fez, igual a Luzinete fez, a Adriana fez, a Bela fez, quem mais? Isso, agora fixa, Clarinha. O que acontece? Não é a senha do celular, é a insegurança que já existia antes. Não é o atraso do marido, é a lembrança do abandono antigo. Vamos por assim, se você foi abandonado lá na sua infância, e aí você já passou por 2, o irmão aí já passou por 7, vai fazer quando, gente? O irmão já passou por 7 relacionamentos, só faltava ser Fábio Júnior o nome dele, né? Já passou por 7 relacionamentos, e ele tá achando que vai encontrar a mulher perfeita. Tá achando que vai encontrar a mulher perfeita. Não existe relacionamento perfeito. Anote isso aí, quem tá anotando. Relacionamentos perfeitos não são encontrados. São criados, forjados, dia a dia. Então, o que eu tava falando para você não é a senha do celular. É a insegurança que já existia antes. Não é o atraso do marido. É a lembrança do abandono antigo. Então, seu marido atrasa ou sua esposa atrasa, no seu cérebro vem um monte de coisa que você pensa que está acontecendo aquilo que aconteceu. Eu já contei para vocês várias vezes o que acontecia, né? Milena me torrava o saco. Eu tava trabalhando, chegava a hora do almoço, ela ficava perguntando, tá chegando? Tá chegando? Já chegou? Sabe o burrinho do Shrek? Era minha esposa. Tá chegando? Tá chegando? A minha cabeça tava que no outro relacionamento, como a minha ex me traía, o que aconteceu? Eu achava que a Milena não estava querendo saber se eu estava chegando, porque ela já estava me traindo. Quando eu desbloqueei isso na minha cabeça, eu entendi. Sabe por que a Milena sempre pergunta? Gente, isso aqui é forte, hein? Sabe por que a Milena sempre perguntava para mim se eu estava chegando, se eu estava chegando? É porque ela aprendeu com a mãe dela a sempre deixar a mesa pronta e fritar a mistura na hora. Seja o ovo, seja o bife, seja o filé de frango, seja a comida que foi tirada do forno. Então, o que para ela, presta atenção que isso é poderoso. Aleluia! É poderoso. E ela vai fazer uma live de casais comigo essa semana. A gente falar de sexo. Não. De relacionamento. O que acontece? Ela faz com amor, com carinho, para eu me sentir amado. Que a linguagem de amor da Milena é serviço. Então ela queria saber, você tá chegando? Né? Já chegou?
Tá chegando? Lembra? Lembra? O que acontece? Para ela representava um ato de carinho para mim, mas para mim representava que ela estava me traindo como a outra havia me traído também. Então ela precisava saber que horas que eu ia chegar para mandar o Ricardão embora. Você consegue entender que quando você destrava isso, você fala, meu, caraca, meu, é só isso? Então, o que é gesto de amor vira o quê? Vira preocupação. E preocupação é a má gestão da imaginação. Aí você fica como? Fica doido, não é não? Fica doido. Fica doidinho. Você fica achando, fica isso, fica aquilo, fica. Só que na verdade, 85% das suas preocupações não existem ou nunca vão existir. É só invenção dessa cabeça. É só invenção disso tudo. Se isso faz sentido para você, comenta assim, ó. Eu quero andar em confiança. Eu quero andar em confiança. Na bússola, nós vamos tratar exatamente cortar essas correntes invisíveis que transformam os relacionamentos em prisões. E o que fazer, Garufo, para poder andar em confiança? Ó céus, ó dor, ó. O que fazer para andar em confiança? Confiar em Deus, acima das feridas. Aleluia! Seu cônjuge não pode curar as feridas que só Deus pode tocar. Você pira, que eu não consigo, aleluia, eu não consigo curar as feridas da minha esposa que só Deus pode curar. A minha esposa não consegue curar as minhas feridas que só Deus pode curar. Mas para curar eu preciso com o que mesmo? Com o quê? Com o quê? Confiar. Vamos subir essa live no YouTube, hein, Clarinha? Vamos subir essa live no YouTube. Confiar em Deus acima das feridas. Seu cônjuge não pode curar a ferida que só Deus pode tocar. Não acredito, olha a Rô Coimbra chegando aqui no Instagram, meu Deus do céu. Tô falando que hoje é dia de aparecer os sumidos. Hoje a live disse, os sumidos reapareceram. Seja bem-vinda, minha irmã, você é muito amada. Então vamos lá. O que fazer para andar em confiança no Senhor? Confiar em Deus acima das feridas. Ninguém, absolutamente ninguém pode curar as feridas que só Deus pode tocar. Quando você me chama aqui, ó, tá fixada, a Dilane fixou aí, ó. Quando você me chama pra querer resolver um problema seu, eu só vou te conduzir. Mas quem vai curar é o Senhor. Você precisa permitir que Deus toque e cure a sua ferida. Deleitar-se no Senhor. Quando você se satisfaz nele. Aleluia! Você satisfaz nele. É nele que você te satisfaz. Eliana, seja bem-vinda. Ativa o Heart, minha irmã. Quem não ativou o Heart ainda, gente? Eu vou colocar um baú aí pra vocês, tá bom? Você ajudar nós aí, tá bom? Ativa o Heart aí. Não tem saldo. Ô, Senhor. Ei, coloquei. Quando você descansa no Senhor, quando você confia nele, quando você deleita no Senhor, quando você confia em Deus acima das feridas, seu cônjuge não pode curar as feridas que só Deus pode tocar. O Garufo não pode curar as feridas que só Deus pode tocar. Deleitar-se no Senhor, quando você se satisfaz nele. Amém, Almira. Quando você se satisfaz nele. Não precisa mais da aprovação humana para sentir, não, isso aqui é eu consigo fazer 2 horas de live no mínimo,
Só tratando esse tema aqui, ó. Deixa eu tocar o óculos aqui, ó. Quando você se satisfaz no Senhor, você não precisa mais da aprovação humana para se sentir amado. Qual é um dos maiores problemas da humanidade? Não sabem dizer não. Clarinha, você tá aí, filhinha? Não saber dizer não, filhinha, é ser escravo das pessoas. É falar sim para todo mundo. Quando nós viramos uma chave... Gente, essa live tinha que custar aí, acho que 597 para cada pessoa. Se você não tiver dinheiro para pagar, pode ficar na live. Mas se você tiver dinheiro para pagar, também não precisa pagar, não. Só receba isso. Receba esse conteúdo aqui. Não estou querendo dinheiro de ninguém. Eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, eu sou só o filho amado do Pai. Filho amado do Pai. Então, presta atenção. Deleitar-se no Senhor é quando você se satisfaz nele. Você não precisa mais da aprovação humana para se sentir amado. Ou seja, você aprende que você não precisa da aprovação dos outros. Ô Gil, tudo bem? Quando você sabe que você é filho amado do Pai, você não depende mais da aprovação das pessoas. Então você vai parar de falar sim, 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 sim para todo mundo. Para de falar sim para todo mundo. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Pessoa que fala assim para todo mundo é porque não teve o amor que tinha que ter, então hoje quer resolver a treta da vida, falando sim para todo mundo, falando tudo para todo mundo, fazendo tudo, emprestando tudo, resolvendo tudo para todo mundo. E o terceiro, e não menos importante, é entregar o caminho. Quem entrega no casamento, quem entra no casamento com um plano de fuga, nunca constrói uma aliança sólida. Sabe qual que é o problema, Clarinha? A maioria das pessoas faz assim, filhinho, ó. Ah, vou casar. Se não der certo, eu separo. Para de rir, que não é para rir, não, é real. As pessoas falam assim, se não der certo, eu separo. Não pode ter plano B com o Senhor. Aleluia, não pode ter plano B. Quem entra no casamento com um plano de fuga nunca constrói uma aliança sólida. Entrega significa fechar a porta da saída e abrir a porta da confiança. Oi, Antônia, tudo bem? Exercício prático. Não, isso aqui é só para mentoria. Sabe, gente? Só escrever não resolve. É preciso viver isso. E na bússola, a bússola é um evento, hein? Na bússola eu vou te mostrar como arrancar de dentro as correntes do abandono e da rejeição que continuam travando você. Então você nunca constrói prosperidade real se vive desconfiado de tudo e de todos. Olha a Rô. Quantos anos tinha seu filho? Perdi meu filho. Estou vivendo luto. Perdi meu filho para a depressão. Por isso sumi um pouco. Vamos orar por ela, meu irmão. Vamos orar por essa irmã aí. 14 anos. Só Deus para ter misericórdia, né? Quando eu falo para você, ó, abandono, rejeição, vai te levar para depressão. Ficar olhando pro passado, por que você não teve isso, por que você não teve um pai presente, por que você não teve sua mãe, por quê, vai te afundar. Você nunca constrói prosperidade real se vive desconfiando de tudo e de todos. Para casais, né? Um casal que anda em confiança multiplica a força, mas um casal que anda... Oi, Bruna, tudo bem? Um casal que anda em desconfiança multiplica os conflitos. Eu vou ler de novo. Um casal que anda em confiança multiplica a força. Um casal que anda em confiança multiplica a força. Mas um casal que anda em desconfiança multiplica os conflitos. A confiança é a cola invisível que mantém o amor firme. E na bússola, que é um evento que nós vamos fazer, eu vou te mostrar como restaurar essa confiança, arrancando o abandono e a rejeição lá na raiz. Hoje nós falamos sobre confiança. Mas se você carrega o abandono e a rejeição, não adianta nada confiar.
Porque a corrente sempre vai te puxar para baixo. Olha aqui, ó. Mano, me perdoa, Eliane, a sua frase é linda. Gente, fixa aqui a frase da Eliane. A frase dela é linda demais. Olha aqui, ó. Ó, fixar esse conteúdo. Que Deus traga cura física e emocional a todos que necessitam. Deus não vai trazer, moça. E talvez a live perca agora, caia a live, sai todo mundo da live. Eu nunca vou falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. E vocês precisam ouvir que Deus não vai fazer mais nada por você. Ele mandou o filho dele para morrer por mim, por você, agora é com a gente. Nós temos que confiar que ele vai fazer. A fé, acreditar naquilo que a gente não vê. Então que Deus traga cura física. Vamos lá. Cura física significa algo tipo assim, eu estou com a pressão alta. Se eu não me cuidar, continuar comendo sal, gordura, fritura, arrebentando, salaminho, calabresa, bacon, feijoada, mocotó, rabada, hein? O que vai acontecer, filho? Eu vou morrer. Não sei se você conseguiu entender. Cadê o conteúdo dela aí que estava fixado? Eu fixei, o negócio dela sumiu. Tira isso aí. Eu quero o dela. Cadê o dela? Aleluia! Que Deus traga cura física e emocional. E espiritual, né, Eliane? Cura física, já falei. Se eu não fizer uma caminhada... Interessante, eu estava falando com a minha esposa. Hoje nós vamos no cardiologista. Nós vamos sentar lá. Mas eu vou fazer isso. Eu vou escrever tudo que ele vai me falar e eu vou acertar 90%. Parece coisa de idiota, né? Você vai pagar o negócio pro cara falar aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas você não faz. Alô? Ele vai falar assim, você precisa... Vamos lá, vamos ver. Amanhã na live eu vou contar pra você o que ele falou pra mim. Você precisa parar de comer muito sal. Tirar condimentos como salaminho. Você precisa fazer pelo menos uma caminhada. E ele tava comentando com a minha esposa. Engraçado que aqui no condomínio tem academia, é de grátis, é pertinho de casa. E nós não vamos. E na academia tem alguns aparelhos que chamam... Qual o nome dos aparelhos que tem? Cardio. Você precisa fazer um cardio. Então ele vai falar que eu preciso fazer academia. Sabe? Uma caminhada, um cardio. Já virei personal aqui na live, ó. Vai fazer um cardio. Você vai reduzir a alimentação. Como é que tá o seu sono? Como é que é? E vai vir com tudo que eu já sei. Então a Eliana fala assim, que Deus traga cura física e emocional, todos que necessitam. Todo mundo precisa de cura emocional. Uma live dessa é um presente de Deus para quem quer tomar, para quem quer curar emocionalmente de um trauma. Ou seja, ou você está certo, ou Jesus está errado. De forma nenhuma Jesus está errado. Não sei qual que é a intenção da sua pergunta, mas... Não falei que Jesus está errado. Estou dizendo que nós estamos errados de fazermos coisas erradas quando sabemos que temos que fazer o que é certo. Tudo é puro para os puros. Tudo é lícito. Mas nem tudo me convém. Então não estou contrariando ela, dizendo assim, não. Estou dizendo para ela que a gente sabe o que tem que ser feito. Só que o nosso corpo, a nossa carne, quer o prazer imediato de comer um torresmão. Ontem foi quarta-feira, fui no supermercado à noite, lá no supermercado, tem a parte de rotisserie lá, tinha um marmitex de feijoada, quase que eu trouxe, moço. Você diz que Deus não vai fazer mais nada pra gente, porque já foi feito tudo. Isso é errado, é a sua opinião. A sua opinião é válida pra você, pra mim não é. Eu não sou um homem que vive buscando a opinião dos outros, que opinião é algo de que quem dá não tem compromisso com o resultado final. Ô Ezequiel, seja bem-vindo. Eu acho que só precisa, assim, sequenciar um pouquinho mais a live, você vai entender um pouquinho mais. Deus já fez tudo que ele tinha que fazer, agora está com a gente, ele nos deu uma coisa livre-arbítrio. Como que ele vai fazer tudo se ele nos deu livre-arbítrio?
Então é só você ficar mais na live, né? Convidar você. A live é 7h37 todo dia, hoje tá extrapolando. Então, assim, vai dar certo. Se você tiver a humildade de ficar aqui, vai dar certo. Eu poderia ignorar o seu comentário e não falar nada. Mas eu tô aqui pra gente, transformáveis pela renovação da vossa mente. Então, Deus faz. Não, Ele já fez. O Senhor quer que a gente não coma de migalha dessa terra, ou seja, Ele quer que a gente tenha vida e vida e abundância. Por que as pessoas escolhem? Anota uma frase aí, irmão, se quiser. A prosperidade é natural. Deus nos fez prósperos. A pobreza é resistência. Anotou? A prosperidade é natural, Ezequiel. A pobreza é resistência. Então, quando nosso Deus, Ele sempre está fazendo o melhor para todos os seus filhos. É sobre isso. Fixa aqui o comentário do Ezequiel. Aleluia. É sobre isso, meu irmão. Eu já comecei a te seguir aí. É sobre isso aqui. Cadê? Não consigo fixar o comentário dele. Nosso Deus, Ele sempre está fazendo o melhor para os seus filhos. E por que é que os filhos não aceitam, então? Por que os filhos não fazem o que é certo, o que é bom e agradável aos olhos do Senhor? Sabe por quê? Porque tem filhos que não aceitam isso que Deus está fazendo porque na infância sofreram demais. A figura do pai, que é a responsável por apresentar Deus para os seus filhos, lá na infância destruíram, desconfiguraram, acabaram com tudo, com a figura de que Deus falou que o homem é. Desconfigurou completamente, Ezequiel. É sobre isso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Inclusive, você faz live? Faz live, poxa. Transborde isso aí para as pessoas também. Pessoas precisam ouvir. Só que o ponto que eu quero trazer, eu não estou contra Deus, eu sou cristão. Eu tenho um estilo de vida cristão. Eu só não vou... Isso, filhinho, você está dizendo que Deus não vai fazer mais nada porque Ele já fez tudo. Ele mandou, vamos por assim, quando eu falo assim, Deus, vamos lá, a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. O que fala na palavra? O povo peca por falta de conhecimento, o povo padece por falta de conhecimento. Deus já fez tudo, Ele já fez. Ele deu o dia, a noite, Deus, Ele quer que a gente viva uma vida em abundância. Ele deixou a oração do Pai Nosso que fala assim, filhinho, venha a nós o teu reino, é para baixar o reino na terra. E lá na frente ele fala assim, você, eu, nós oramos hipocritamente. Agora vai arrepiar tudo, né? Hipocritamente nós oramos ou rezamos o Pai Nosso falando assim, perdoai as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é isso? E o que acontece? No próximo versículo, que está lá em Mateus 6,14, fala assim, porque se você não perdoar o seu próximo, o Senhor não te perdoa. Então Ele já fez tudo. Ele deu a misericórdia dele se renovando todas as manhãs, Ele deixou tudo. Tá tudo aqui, filhinho. Tá tudo aqui. Está tudo aqui. Tudo. Tudinho. Tudo aqui. Deus está fazendo e sempre irá fazer para aqueles que pedirem em seu nome do seu Filho, sim, porque tudo que fizerem em meu nome eu vou conceder. Tá certo. Deus está fazendo, Ele vai fazer, Ele sempre faz. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas é que aqui na live saiu um pouquinho do contexto o que eu quis dizer. Eu não estou dizendo que você está errado. Eu também não me considero errado. Porque se eu me considerasse errado, eu já pediria perdão na hora. Porque eu tenho coração ensinável. Talvez seja a primeira vez que você esteja na live, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, sinta-se amado. Faço convite para você. Vem mais na live. Entendeu? Você não deu 0 curtida, 0 como você não está gostando da live? Sai da live. Você é livre. Tá bom, filho? Tá bom? É verdade, você está coberto de razão. Deus te faz nada mais nos dias de hoje. Não é mesmo? Não entendi isso aí, mas tá bom. Posso voltar para a live? Faz o seguinte, abre live na sequência. E aí quem quiser ir para essa live, vai lá. Tá bom? Essa live é minha.
e eu não tô aqui para receber a opinião de ninguém. Mas conselho eu aceito. Conselho eu aceito. Mas antes de pegar o conselho, eu vou avaliar. Para ver se a pessoa tem resultado na vida para poder me dar conselho. Tá bom? Posso finalizar aqui a live? Então vamos lá. Já parou para pensar que Deus tem um plano único e exclusivo para você? Ele deseja que você cresça e frutifique, cumprindo o propósito que Ele designou especialmente para a sua vida. O sucesso em alcançar esse propósito está diretamente ligado à sua disposição de permitir que Deus opera esse crescimento em você. Muitas vezes, as frustrações surgem quando nos desviamos do foco principal por causa de agendas conflitantes. Mas, felizmente, a fidelidade de Deus é inabalável. Olha que interessante, Ezequiel. A fidelidade de Deus é inabalável. Ele é paciente conosco e não se irrita quando optamos por seguir nossos próprios caminhos, quando nós somos ignorantes, quando nós somos turrões, quando a gente quer fazer com a força do nosso braço. Deus fala assim: vai, filho, vai lá. Você é um peixão fisgado, vai lá, faz o que você quer. Vai apanhar, vai sofrer, vai se lascar, aí depois você volta. Entende? Então ele permite. Mas ele é paciente conosco e não se irrita quando optamos por seguir nossos próprios caminhos. Ele nos concede liberdade para fazer escolhas, mesmo sabendo que algumas nos levarão ao erro. E em vez de se frustrar, ele sempre nos guia de volta ao caminho que sabe ser o melhor para nós. Quem que guia? O nosso espírito guia. Nosso corpo tem que desfrutar, mas quem está desfrutando é o corpo. Está indo para pornografia, para coisa errada, para traição, para comida, para tudo de errado. Paulo fala, o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. A gente sempre vai buscar os prazeres imediatos. Nosso cérebro é condicionado ao prazer imediato. Tudo que é bônus imediato vai ser prejuízo a longo prazo. Fica fral, deixa o pau comer aí, entendeu? Relaxa o corpinho, deixa eu falar. Quanto mais escrever, dá audiência. Já que ele não dá conta de curtir a live, que ele não tá gostando da live, pelo menos tá dando audiência. Deixa ele aí. E nós temos que respeitar as pessoas. A gente tem que respeitar. Respeite a pessoa. É o que ele tá falando e pronto, acabou. Respeita ele, pô. Cada um respeita o outro, pronto, acabou. Nós não estamos aqui para desrespeitar ninguém. Mas é gostoso quando acontece os negócios desse aí. Ele nos concede a liberdade de fazer escolhas, mesmo sabendo que algumas nos levarão a erros. Em vez de se frustrar, ele sempre nos guia de volta ao caminho que sabe ser o melhor para nós. Deus nunca abandonará em sua jornada. Ele é bom pastor. Ele não desiste de nenhuma das suas ovelhas, buscando incansavelmente aqueles que se perderam. O Salmo 37 nos assegura, não sei se você sabe, Ezequiel, a gente está lendo, você chegou agora, Salmo 37, versículo 3 até o 5. Depois você lê aí, tá bom? E abra uma live falando disso aí, se você quiser. O Salmo 37 nos assegura de que Deus se deleita em nós conceder os desejos do coração desde que estejamos alinhados aos seus planos. O plano de Deus é fazer mal para alguém? Mas se você faz mal para alguém, quem se lasca? É você. Você quer se vingar? Você quer se vingar? A vingança é do Senhor. Quantas pessoas em relacionamentos abusivos? Quantas pessoas já peguei vários e vários testemunhos, vários casos de pessoas que querem matar o pai pelo que o pai fez, quer matar o irmão, quer isso, quer aquilo outro. Então Deus nunca abandonará você ou eu em nossa jornada. Ele é um bom pastor e não desiste de nenhum das suas ovelhas, buscando incansavelmente aquelas que se perderam. O Salmo 37,
Olá, Antônio, tudo bem? O Salmo 37 nos assegura que Deus se deleita em nós. Conceder os desejos do coração, desde que estejamos alinhados aos seus planos. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Mari colocou, a pobreza é resistência, a prosperidade é natural mesmo. Ela falou, a escassez é resistência mesmo. Deus nos fez prósperos. Agora fica aí sentadinho esperando para ver se Deus vai fazer. Vamos voltar pro confronto. Vocês têm que entender qual a diferença de confronto e afronta. O meu caso com Ezequiel é um confronto. É um confronto que edifica. Que edifica. Então, busquemos primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, peça ao Senhor que continue a moldar a sua vida diariamente. Reconhecendo que ainda não estamos totalmente prontos, mas à medida que nos relacionamos com Deus, tornamos-nos cada vez mais semelhantes a Ele. Deus tem grandes planos para a sua vida e você precisa estar preparado para vivê-los. Você precisa estar preparado. Só que muita gente, Deus fala, você finge que não ouve. Você faz de conta porque não é aquilo que você quer no momento. Talvez Deus fala para você, sai desse relacionamento. Você fala, não consigo. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos finalizar aqui? Cadê? Aleluia! Senhor, ensina-me a confiar mais em Ti de todo o coração. Tira de mim o medo do abandono e cura as marcas da rejeição. Que minha casa seja marcada. Eu posso te falar que já questionei Deus de todas as formas. Tem um filme da hora, viu, que assisti esses dias. Quem não tá no grupo, coloca o zap aí para as pessoas entrarem no grupo, por favor. Sabe, você precisa declarar que você vai confiar, que você vai entregar, que você vai andar em confiança. Esse aí é o zap. Para quem quiser participar do nosso grupo de transbordo. Tá aqui no TikTok, tá no Instagram também. Gratidão pela vida de todo mundo que passou por aqui. Obrigado, né? Pelos 86 mil curtidas que teve aí em 300 horas de live. 2 horas de live não dá conta de bater 100 curtidas, 100 mil. Mas tá bom, é o melhor, né? É o melhor que se pode dar, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Declara assim, eu vou confiar, eu vou entregar, eu vou andar em confiança. Escreve assim, eu vou andar em confiança. Eu vou andar em confiança. Minha mãe me educou, minha mãe me mostrou como se deve ser justo, respeitoso. Interessante, Jefferson. Cadê seu pai na jogada? Glória a Deus que a sua mãe fez isso, né? Tchau, gente. Deus abençoe. Sintam-se amados. Obrigado por tudo. Se a Vanessa tivesse dado a curtida aí, a gente chegaria no 100k de curtida. Mas não deu, né, Vanessa? Senhor. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, viu? Gratidão. Se a Eliana tivesse dado um tap-tap, faltaria menos. 0 curtida. Obrigado, Eliana. Obrigado, viu? Gratidão pela vida de vocês. Obrigado, viu, Borg? Tchau, Deus abençoe, gente. O tap-tap é esse aqui, bater na telinha. Bate na telinha que você vai ver. Neide, me chama lá, Neide. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, gente. Não manda beijo que a minha esposa é ciumenta. Eu também não aceito beijo das pessoas, tá bom? Deus abençoe é melhor que o beijo, tá bom? Deus abençoe. Troca o beijo pelo Deus abençoe. Nada de beijo. Beijo só pra minha esposa, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe. Fica com Deus. Roseli, acabamos agora, Roseli. Poxa, Roseli, a nossa live é
A nossa live, Roseli, era 7h37 da manhã, filho. A Rilma falou oi, depois sumiu, não falou mais nada. Tchau, gente. Sintam-se amados. Vou encerrar no TikTok aqui, ó. E vem aí a bússola. Não esquece desse nome, a bússola. Tchau, fica com Deus. Vou encerrar. Não, você falou oi no Zap. Vou encerrar aqui no TikTok e vou ficar no Instagram, dando tchau lá. E aí, Instagram? A gente estava aqui no TikTok, passaram 1.000 e lá vai burrada de pessoas no TikTok. 1.200 pessoas no TikTok. Obrigado, viu? Por vocês estarem aqui. A nossa live começa às 5h37 da manhã. Então, 7h37. Era 5h37. Obrigado, Jefferson, Carla, Luzinete, Alex, Sandro, Neide, Marilene, que é a Mari. Obrigado, viu, gente? Fica com Deus. Tchau. Dilma. Agora o pessoal tá chegando aí lá do TikTok. Tô encerrando. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado, gente.